Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens que se chama O Fogo que Vem do Céu. Hoje é a quinta mensagem e é claro que toda série de mensagens ela tem os ensinamentos, mas você não consegue esgotar tudo aquilo que a série pode nos proporcionar. Mas precisamos encerrar, para domingo que vem nós estamos em outra série, um outro tempo, uma outra estação. Então hoje nós vamos nessa quinta sermão da série de mensagem, O Fogo que Vem do Céu. Amém? Amém. Glória a Deus. Não vou demorar, prometo para você, só preciso da sua atenção por alguns minutos para a gente ouvir a palavra de Deus. Amém. Hoje não vai ter salinha. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, quando eu me converti, cada um tem a sua história de conversão, né? Cada um tem o seu jeito que Deus pegou. Tem uns que Deus pegou lá na sarjeta, tem outros que Deus pegou num lugar melhorzinho, mas todo mundo tem uma história de conversão. E quando eu me converti, eu lembro que eu era muito jovem assim, e ainda sou muito jovem, né? Apesar dos cabelos, né? Mas sou. E eu, na época, eu era alguém que gostava e ia muito em festa. Inclusive trabalhava em festa à noite. Teve uma época que eu ia tanto em festa para trabalhar assim, que eu chegava em dias normais que não tinha festa, eu não conseguia dormir à noite porque o meu organismo trocou tudo as coisas e ficou complicado. E quando eu me converti, eu lembro que na minha mente eu me convertia e eu estava me convertendo não para ser feliz, eu estava me convertendo para ser triste. Porque parece que nada podia fazer, nada poderia fazer, parece que nada tinha mais alegria. E eu lembro que eu sempre falava para as pessoas, olha, Deus está me chamando assim, eu estou indo para a igreja, mas eu não sei se eu vou deixar, eu não sei se eu vou conseguir parar aqui para a festa, eu não sei essas coisas. E amém, o Senhor me chamou, e com o tempo, com alguns poucos dias na verdade, o Senhor fez grandes coisas na minha vida. E eu lembro que quando eu comecei a ver, a analisar a minha vida, o Espírito Santo começou a passar um raio-x na minha vida. Meus irmãos, ir para a festa foi a coisa mais fácil. Não ir para a festa, perdão, foi a coisa mais fácil que eu poderia ter feito na minha vida cristã. Eu descobri que não ir para uma festa ou não fazer tal coisa era muito mais simples do que agir com coisas que estavam dentro de mim. Então eu não estava mais indo para a festa, só que Deus começou a falar, olha, mas dentro desse coração ainda tem orgulho, dentro desse coração ainda tem perdão para ser liberado, dentro desse coração ainda tem muita coisa que foi feita que você ainda não resolveu. E eu descobri que naquele processo, que aquilo que eu mais temia foi a coisa mais fácil de acontecer, foi natural. Por que eu estou falando isso para você? Porque Deus, quando te salva, toda vez que Deus salva alguém, Ele se torna o salvador de uma pessoa, correto? Amém? Deus é o nosso salvador. Só que o mesmo Deus que nos salva é o mesmo Deus que torna Senhor das nossas vidas. Deus não nos salva para simplesmente te dar um título de crente. Não, agora você é crente, você vai para a igreja todo domingo, você tem uma Bíblia em casa, aberta em cima da sua estante, no Salmo 23 ou no Salmo 119. Não, Deus não nos chama para isso. Deus nos chama para dar um Salvador, que é Jesus Cristo, e também dar um Senhor. E esse Senhor, Ele vai nos lapidando, nos moldando de uma forma que não é legal para a gente. Não é legal para a gente. É justamente nessa situação, quando Deus começa a moldar o ser humano, que muitos correm. Não, vou ficar aqui não. Vou naquela igreja só acompanhar todo domingo. Deus vai ficar falando. Não quero não. Então você começa a fugir, você começa a fazer coisas que não é para fazer. E então o Deus que te salva é o Deus que te torna, que é Senhor da sua vida, e Ele vai te moldar. Amém? Quem aqui é crente? Crente em Deus? Se você é verdadeiramente crente em Deus, Deus vai te moldar. Você não tem a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim,
vivo assim, vou morrer assim. Deus vai te pegar mais cedo ou mais tarde para te moldar. Eu não sei qual que é a área que Deus vai te moldar. A minha pode ser uma, e Deus nos molda. Quando Deus termina de moldar uma área, aparece mais 10 para moldar. Área na nossa vida que não falta para moldar. Deus vai passar a nossa vida inteira nos moldando e nos formando, porque Ele nos ama. Ele não quer que a gente se perca e não quer que nós sejamos apenas um crente de nome, um crente de BGE. Amém? Posto isso, eu quero ler a palavra de Deus contigo. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 18. Versículo 1. Jeremias 18, 1. Nós vamos ler até o versículo 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu falarei ali. Fui e encontrei o oleiro trabalhando na roda, mas o vaso que ele estava formando não saiu como o quê? Como ele esperava. Algumas versões podem falar, ele se quebrou na mão do oleiro. Por isso ele o amassou e começou novamente. Começou o quê? Novamente, começou do zero, estaca zero. Então o Senhor me deu esta mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Assim como o oleiro está nas mãos do... assim como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Feche seus olhos por um minuto. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós precisamos ouvir dela, Senhor. Que da minha boca não saia nada que veio de mim. Apesar de todo o preparo, é o Senhor que age no coração de cada um aqui. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa passagem, ela é muito conhecida. Quem aqui já ouviu essa passagem? É um barro na mão do oleiro. O oleiro é nada mais, nada menos do que alguém, um trabalhador que forma vasos de barro. Eu até procurei um vaso para trazer, mas não consegui achar. Mas é muito interessante como o oleiro forma o barro. É muito bonito. Se você colocar no YouTube alguns vídeos, você vai ver como é formado o barro. E o oleiro vai formando e vai fazendo do jeito que ele quer. E esse texto ele é muito forte, porque ele vai falar daquilo que eu estava falando no início, de um moldar da presença de Deus, de um moldar no nosso caráter. A presença de Deus vai nos moldando, vai formando a nossa vida, e aquilo que a gente era, talvez amanhã a gente já não é mais, porque Deus vai mudando o nosso ser. Mas o que a palavra de Deus fala no versículo 1? No versículo 1, ele diz: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. O versículo começa dessa forma: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Jeremias aqui já tinha escutado a palavra de Deus? O texto está falando que o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Deus já tinha falado com Jeremias. Jeremias já tinha escutado a voz de Deus, porque Jeremias, ele é um grande profeta. Ele era um grande profeta. Deus trabalhou muito na vida dele e através da vida dele. E Jeremias, ele é um dos profetas mais conhecidos aqui do Antigo Testamento. Jeremias viveu numa época de uma decadência espiritual terrível, terrível. Se você for ler o livro de Jeremias, você vai ficar assustado, você nunca mais vai achar que a minha pregação é dura. Nunca mais a pregação de nenhum pastor nesse mundo é dura, porque Jeremias fala coisas. Desde o primeiro capítulo ele vai falando, porque a nação de Israel, ali o povo de Judá principalmente, insistia na idolatria, na injustiça, no pecado. E Deus levanta Jeremias, um homem improvável, assim como todos os homens que Deus levanta, porque ele é conhecido como profeta chorão. O próprio nome já diz, ele chorava demais. Ele reclamava. Tanto é que tem outro livro que, nome dele, outro livro que ele escreveu, que se chama Lamentações. Lamentações de Jeremias. Então Jeremias, ele nos alerta em muitas coisas, alerta o povo
de que o julgamento viria, que as coisas iam acontecer. E no versículo 1, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Deus já tinha falado com Jeremias. Só que, perceba, meus irmãos, o Senhor, Ele tem estágios para falar. O Senhor, Ele não fala de uma vez tudo aquilo que você precisa, até porque a gente não aguentaria. Perceba quando José do Egito teve um sonho no Antigo Testamento. Ele teve um sonho que diz que os irmãos dele o serviam. Pronto, Deus falou isso, falou: José, eu digo isso para você, eu estou saindo fora de mais nada. Aí José é vendido pelos próprios irmãos. José chega na casa do faraó, é comprado pelo faraó, chega na casa do faraó, tem confusão com a esposa de faraó, vai preso, fica um tempão preso, se torna o chefe da cadeia. Lá na cadeia tem um sonho, o faraó tem um sonho e ele revela, e é um processo na vida de José até ele se tornar o governador do Egito. Então existe um processo, meus irmãos, e que a gente tem que passar, e Deus vai falando exatamente nisso. Se Deus falasse para José: José, seguinte, seus irmãos vão servir você um dia, mas antes disso você vai ser vendido, a mulher ela vai lá que você está fazendo assédio sobre ela, vai acontecer um monte de coisa. O que José ia fazer? Ele mesmo ia se jogar numa valeta de terra e nunca mais sair de lá. Porque Deus revela conforme a gente vai caminhando. Deus vai falando conforme a gente vai caminhando, andando. O apóstolo Paulo certa vez falou, se eu não me engano, para a igreja de Corinto. Ele disse para a igreja: olha, eu tenho coisas para falar para vocês, mas eu não posso. E a igreja falou: mas como assim? Eu não posso porque vocês ainda bebem leite. Ele está falando: vocês poderiam já estar muito mais acima, mas eu tenho coisas profundas para falar, só que eu não posso falar. E é isso que está acontecendo aqui. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. E agora Jeremias vai ter que não apenas falar a mensagem, profetizar sobre a nação de Israel. Jeremias vai ter que ver as coisas. Olha o que o versículo 2 fala. A palavra de Deus falou para Jeremias: olha, desce até a casa do oleiro, e eu falarei ali. Olha a ordem de Deus: desça a casa do oleiro. Você vai ter que descer, Jeremias. Você já escutou minha palavra, eu já falei contigo, mas eu falo até aqui. Eu só vou falar novamente quando você estiver lá. Desça a casa até a casa do oleiro. Jeremias conhecia o oleiro? Óbvio. Jeremias era da época que tinha oleiro para cima e para baixo. Tinha oleiro para todo lado. Jeremias sabia quem era o oleiro. Jeremias sabia como o oleiro trabalhava. Mas, irmãos, Deus quer levar Jeremias a um novo nível. E Deus às vezes quer nos levar a um novo nível de entendimento. Então, para nós ouvirmos ao Senhor, a gente pode até ouvir a palavra de Deus, só que vai ter um momento que Deus vai falar: agora você desce a casa do oleiro. Glória a Deus. Lá você vai ver coisas que ali sim eu vou falar para você. Jeremias podia falar para Deus: Deus, eu já conheço o oleiro, eu já sei como é que ele trabalha, eu já até sei o que o Senhor vai falar, já até sei que o vaso está na mão do oleiro, então eu já até sei. Jeremias podia falar isso para Deus, mas Jeremias ia perder uma das palavras mais profundas que nós conhecemos. Por isso, irmãos, que muitas vezes a ordem vai ser a seguinte: Deus vai falar para você: olha, eu estou aqui, olha, me ouve. Aí você vai falar: fala, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Desce na casa do oleiro. Faça isso primeiro, que lá eu vou falar com você. Descer a casa do oleiro, meus irmãos, pode ser muita coisa. Descer a casa do oleiro talvez pode você descer do orgulho, descer da falta de perdão, descer daquilo que você acha que você sabe, descer da sua inteligência, da sua sabedoria. É justamente descer. Entender que existe um nível que Deus vai falar, só que você vai precisar ver. Nós somos chamados não para ser evangélicos, irmãos. Essa é a verdade. Nós não fomos chamados para ser evangélicos de BGE. Deus não está se importando com isso. Nós somos chamados para ser testemunhas. Glória a Deus. A labareda de fogo, quando desceu pela primeira vez em Atos 2, o texto falou que quando o Espírito Santo viesse, nós seríamos testemunhas. Aquele povo que vivia na época seria testemunha em Jerusalém, em Samaria, na Judeia e até o confins da terra que nós estamos aqui. Nós somos chamados para ser
testemunhos do Evangelho. E testemunha, meus irmãos, é o que Jeremias está fazendo aqui. O Senhor vai ter que falar comigo. Só que eu vou lá ter que ver. Eu vou ter que ver o oleiro trabalhando. Eu vou ter que ver a coisa acontecendo. Às vezes a gente passa por situações na vida porque Deus quer falar com a gente. Porque parece que não tem outra forma de falar com a gente se não colocar a gente nessa situação. Vá para a casa do oleiro. Faça isso. Então o versículo 2 fala: desça até a casa do oleiro e eu falarei ali. Eu vou falar ali. Deus fala na sua casa? Fala. Fala no seu trabalho? Fala. Mas tem coisas que Deus fala na igreja. Deus fala no meio através dos meus irmãos. Eu posso ouvir a voz de Deus em casa, eu posso ouvir em qualquer lugar. O véu se rasgou, meus irmãos. Você não precisa de um pastor orando por você para você ouvir a voz de Deus. Só que tem níveis de intimidade com Deus que você só vai acessar quando você começa a caminhar com os oleiros da vida, com a casa do oleiro. E a gente poderia intitular a casa do oleiro como a igreja, como talvez um processo difícil na sua vida, como uma doença talvez, que Deus te leva a um lugar que Ele quer falar contigo, de uma forma poderosa, irmãos. Como que Deus quer falar contigo sobre enfermidade, se você nunca teve uma? Como que Deus quer falar contigo sobre uma doença, se você nunca teve, irmãos? Como que Deus quer falar com você sobre tal assunto se você nunca ouviu falar daquilo? É por isso que Deus estava falando. Deus queria falar para Jeremias sobre o barro, sobre a formação de Deus na vida do povo de Israel. E ele falou: a única forma é levar Jeremias até uma casa do oleiro. Então por isso que o versículo 2 fala: desça até a casa do oleiro e ali eu falarei contigo. Versículo 3. O que Jeremias fez? Fui à casa do oleiro. Rapidamente. Você vê murmurações de Jeremias? Você vê um reclamar de Jeremias? Senhor, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Amanhã eu trabalho cedo, eu tenho várias coisas. Não, o texto fala: fui à casa do oleiro e eu me encontrei trabalhando na roda. Trabalhando na roda. Ele poderia chegar na casa do oleiro e o oleiro está de folga? Poderia, né? Ele poderia chegar na casa do oleiro e falar: o oleiro falou: hoje não, hoje eu fechei. Fechado para estoque, para contagem de estoque. O oleiro poderia não estar trabalhando, mas entenda, meus irmãos, quando Deus te leva a um lugar, Ele já preparou a provisão daquele lugar. E não é só o dinheiro. Deus já preparou a situação naquele lugar. Deus já preparou tudo naquele lugar. Eu lembro da vida de Elias, certo momento que ele está passando por um momento depressivo na vida dele, e Deus fala para ele: olha, está vivendo um momento de seca na região, e Deus fala: olha, Elias, vai para junto de um riacho. Vai para junto de um riacho. E eu já dei ordens para os corvos te alimentarem. Perceba que Deus não falou: não, eu vou dar ordem para os corvos levar comida para você. Não, não. Eu já dei ordem para você. Eu já dei ordem para os corvos te alimentar. Então, quando Deus manda Jeremias até a casa do oleiro, ele sabia, ele já preparou. Não, o oleiro está trabalhando. Vai acontecer aquilo que eu estou falando. Ele não vai perder a viagem. O oleiro está trabalhando. Então ele foi à casa do oleiro e encontrou trabalhando na roda. E versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, o que ele fez? Amassou o barro. Se a gente parasse aqui, seria um momento triste. Ele amassou aquele barro, aquele vaso que ele estava fazendo maravilhoso. Mas o texto fala: ele amassou e começou novamente. Porque Deus não desiste desses vasos. Deus não desiste daquilo que Ele está fazendo, do processo que Ele está fazendo. Ele vai fazendo cada vez mais. E se necessário, meus irmãos, Ele vai nos amassar, mas Ele vai começar novamente. Satanás nos amassa. Quem se entrega para ele nesse mundo? Só que ele nos amassa e joga no chão. Deus não. O oleiro das nossas vidas, Ele amassa e começa novamente. Antes de Deus te usar, irmão, Ele vai te amassar. Antes de nos levantar, Ele nos quebra e nos faz descer uma casa que está um oleiro trabalhando. Antes de talvez te honrar,
Ele vai nos moldar. Antes de nos enviar para alguma coisa, Ele vai nos preparar, irmãos. Antes de nos confiar alguma coisa, Ele nos prova. Ser fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Como você vai ser fiel em 50 centavos? Você não vai ficar fiel nos 50 centavos, Deus não vai te dar R$1. Se você não é fiel no pouco que você tem, Deus não vai te dar o máximo que você quer. Então, antes de Deus confiar alguma coisa, Ele nos prova. Antes dele nos firmar, Ele nos gira na roda, irmãos. Antes de nos tornar fortes, Ele nos torna frágeis em suas mãos. Antes de nós estarmos em público, ser usado em público, Ele nos trata no secreto. Quando você quiser falar com seu pai, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o que você falar no secreto, Deus vai ouvir no secreto. Antes de nos fazer um vaso de honra, Ele remove toda a impureza. Antes de derramar azeite sobre a nossa cabeça, Ele precisa nos esvaziar. E antes de Ele nos mostrar para alguma coisa, Ele nos esconde no processo, meus irmãos. Ele nos esconde naquilo que Ele quer. Ele vai nos esconder em muitos momentos. O vaso se estragou. Jeremias vê o vaso se deformar. Jeremias vê o vaso deformar nas próprias mãos do oleiro. E o texto, o que o texto fala? O vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Em algumas versões fala, ele se quebrou nas mãos. O vaso se quebrou, não foi o oleiro que quebrou. O vaso se quebrou. E se o texto está falando que não saiu como ele desejava, era porque na argila ainda tinha impureza. Na argila ainda tinha pedaços talvez de trigo. Na argila talvez tinha pedaços de galho. Na argila tinha pedaços difíceis que não daria para se tornar um vaso. Não daria. Jeremias vê esse vaso se deformar. Não foi porque o oleiro foi incompetente, mas porque o barro tinha falhas internas. Quantas vezes na nossa vida também não se deforma por causa dos pecados, decisões erradas, dureza de coração, mas o oleiro não desiste. Mas a minha vida não está fácil, pastor, as coisas estão complicadas. Sim, porque talvez Deus está te amassando, porque Ele precisa amassar novamente para começar tudo de novo. Mas Ele não desiste, Ele não pega o vaso e joga fora, fala, não, esse aqui não tem jeito, não. O oleiro não desiste, ele amassa de novo e começa outra vez, e quantas vezes necessário, ele vai começar até finalizar aquele vaso que ele tanto quer. Deus não joga fora vasos quebrados, irmãos. Ele transforma fracassos em novos começos. Aquilo que era uma terrível maré ruim se torna numa bênção. Deus vai fazendo. Em que momento talvez você se quebrou na mão do oleiro, irmãos? Em que momento talvez você se sentiu rachado, sem valor, pronto para ser descartado? Quantas vezes você pensou que Deus havia terminado com você, mas a mão do oleiro continua firme sobre a sua vida? A unção de Deus continua firme sobre a sua cabeça. Ele não olha para as falhas apenas, Ele olha para o propósito. Ele olha para aquela impureza na argila e fala, não, essa impureza aqui não pode comprometer toda a argila que está nas minhas mãos. Eu vou tirar essa impureza. E é aí que Deus age na sua vida. Para tirar a impureza da sua vida, da minha vida, dói. E é os processos. É os processos que nós vamos passando. É o perdão que a gente tem que dar. É a meia volta que a gente tem que fazer. É a ligação que a gente tem que fazer. São as coisas, os processos. Ele não enxerga apenas quem você é hoje, mas o que você será amanhã. O que para os homens não serve, para Deus, irmãos, é matéria-prima de milagre. O que para os homens talvez falam, não, esse aqui não tem jeito. Deus falou, esse aqui mesmo. Porque é matéria-prima, é um barro, é uma argila na mão de Deus que Ele vai fazer. O que parece talvez deformado aos nossos olhos, Deus chama de vaso em processo. O que às vezes nós chamamos de fim, Deus chama de recomeço. O barro é colocado na roda novamente. E perceba, eu estava vendo que existe um detalhe. Quando um barro ele não dá certo, ele tem as impurezas são tiradas, apesar dele estar mole, ele já está um pouco firme. Então ele tem que ficar de molho dentro de uma água, talvez por vários dias.
depois de vários dias aquele barro está mole novamente para o oleiro pegar, colocar na roda e começar a girar novamente. Esses são os processos da vida, irmãos. Se você é crente, você vai passar por isso. Se você aceitou o Senhor Jesus, se você se você é um milagre nas mãos de Deus, você vai passar por isso. Essa roda representa os ciclos da vida. Nós passamos por vários ciclos, várias coisas. Se você fosse contar os ciclos da sua vida, nós passamos por muitas coisas. As voltas que nós não entendemos, as cidades que Deus manda para a gente não entende, os empregos que a gente vai e a gente não entende, as amizades que Deus coloca e a gente talvez não entende, são a roda de Deus, o ciclo de Deus. Então, enquanto a roda gira, o oleiro pressiona os dedos, irmãos. Começa a pressionar os dedos, tirar os excessos, corrigindo as formas, e dói, se acorda e fala: Senhor, mas tem mais? Tem, porque Deus está formando um vaso. E quando Ele formar o vaso, você vai ver que valeu a pena. O vaso sente a pressão ao se moldar. Ele aprende obedecendo a mão que sabe o caminho. O vaso tem vida própria? O barro tem vida própria? Não. O barro não consegue pegar ele mesmo e se fazer. Ele precisa de alguém formando ele. Assim como Adão foi formado das mãos de Deus, do barro foi formado o homem das mãos de Deus. Nós continuamos sendo formados por Deus cada dia mais. Nós nem sempre vamos ver o resultado imediatamente, mas a transformação está acontecendo. O barro não tem um espelho na frente dele para ele ficar vendo o que está acontecendo. Ele tem que confiar em quem? O oleiro. O oleiro sabe o que está fazendo. O vaso não está preocupado. Mas será que ele está fazendo eu com alça ou sem alça? Será que ele está fazendo eu quadradinho ou redondinho? Será que ele está fazendo eu com detalhe ou não? Será que ele vai pintar depois que eu estiver pronto ou não? Não, o vaso não quer saber disso. O vaso quer saber o quê? Deus, o oleiro, está fazendo. O que ele fizer, está bem feito. O que ele fizer, está bem feito. Por isso que Deus chama gente de todo tipo para variadas coisas. Nem todo mundo vai ser pastor, graças a Deus. Nem todo mundo vai ser evangelista. Nem todo mundo vai conseguir sair e pregar por aí. Nós temos várias funções. Deus fez a gente de várias formas. E é isso o encantamento da igreja. Gente de todo tipo se junta e fala: olha, agora a gente vai ter que ir para um caminho. Como? A gente vai descobrindo. Às vezes o barro resiste, mas a persistência do oleiro nunca falha. Às vezes o barro fica: eita, será? Ele aperta o dedo mais forte. Quer resistir? O dedo vai ser mais forte, as mãos vão apertar mais forte, mas o vaso vai sair. No final, aquilo que parecia desajeitado se torna um vaso único. Aquilo que não tinha forma se torna pronto para cumprir um propósito. No oleiro físico, ele até faz vasos que podem se tornar, só que o oleiro, que se chama Deus, não faz vasos para ficar sentado no banco da igreja, meus irmãos. Deus faz vasos e forma vasos para cumprir um propósito. Se você não tem cumprido, que vaso é esse? Imagine você como vaso, olhar para o oleiro e falar: você me criou, né? Fez tudo, moldou. Eu não vou cumprir o que você quer, não. Alguns guardarão azeite, outros água, outros perfume. Cada vaso tem sua função específica. Deus não te chamou para ser um vaso de prateleira, mas um vaso de propósito. Descubra para que você está sendo moldado. Está sendo moldado por Deus? Descubra rapidamente por que você está sendo moldado. Já foi moldado por Deus? Por que você foi moldado? Você não está sendo moldado porque Deus gosta de colocar argila na roda e ficar girando para fazer barro, para fazer um vaso. Deus tem um propósito na sua vida. Se Ele está tratando a sua área, é porque Ele vai fazer aquilo. Descubra para que você está sendo moldado. Seu chamado é único e Deus quer encher você com algo que abençoe os outros. Nós partimos para o final. Quando o vaso ele é moldado, Jeremias viu aqui o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava, por isso ele amassou o barro e começou
novamente. E no versículo 5, então o Senhor me deu esta mensagem. Depois que Jeremias viu aquilo lá. E o texto é muito rápido, só que talvez Jeremias ficou horas aqui. Porque não era simples. Não é simples, não, eu já vi, não. Talvez Jeremias ficou dias aqui, olhando aquele homem trabalhando. E o versículo 5 fala, então o Senhor me deu esta mensagem, ó Israel. E aqui esse Israel você pode substituir pelo teu nome. Ó Diogo, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês também estão em minhas mãos. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado ou destruído, mas essa nação abandonar seus maus caminhos, não a destruirei como havia planejado. E se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não abençoarei como havia declarado. O que Deus está falando aqui, da mesma forma que o oleiro faz com o barro, por acaso eu não posso fazer com vocês? Por acaso, Deus está, ele não quer falar muito aqui, mas Deus está quase falando, fui eu que te fiz. Eu faço exatamente o que eu quero de você. Não, eu não preciso de Deus. Já vi muita gente falando por aí, não, eu não preciso de Deus. Precisa sim. Rapidamente você precisa. É só tampar seu nariz assim por um minuto. Pede para alguém tampar seu nariz assim, não tirar a mão. Rapidinho. A gente lembra de Deus. Nós estamos na mão do oleiro. Que Deus vai fazer exatamente aquilo que Ele quer sobre nós. Amém. Deus vai nos moldar da forma que Ele quer. Ah, pastor, mas Ele vai fazer... Como é que vai ser o vaso que Ele está fazendo na minha vida? Eu não sei. Mas Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Exatamente daquilo que Ele quer que você se torne. Quando o vaso finalmente é formado, esse vaso provavelmente voltou, esse barro voltou para a roda e o oleiro começou novamente. Dias e dias, horas e horas, formando. E ele chega, não, agora está pronto, está lindo, maravilhoso o barro. O vaso está pronto? Está ou não está? Ainda não. Porque não basta estar bonito exteriormente. Agora o vaso precisa de força. O vaso precisa ficar firme. Porque que aquele vaso está maravilhoso, ele está lindo. Só que se pegar ele e jogar no chão, ele vai se quebrar. Ele ainda não está completo. Aí que entra, meus irmãos, o fogo. Talvez você está se perguntando na pregação toda, mas o que tem a ver fogo com vaso? E aí que entra o fogo. Um vaso se torna forte quando ele é colocado no fogo. Aleluia. Agora nós chegamos nesse ponto decisivo. Depois de moldado, o vaso ainda é frágil. Se cair, desfaz. Se molhar, se dissolve. Só o forno pode dar resistência ao vaso. Só o fogo pode dar resistência ao vaso. Só o fogo pode dar maturidade, pode dar valor ao barro. Se ele pegar aquele barro e levar lá na feira, no mercado, falar, quem quer comprar? Ninguém vai comprar, porque não tem valor. Vaso só tem valor quando é queimado, quando se torna duro, quando se torna firme. Então só o forno pode dar resistência. E o fogo, ele prova. Assim como o ouro é provado pelo fogo, assim também a nossa fé é provada. O fogo revela se o vaso é verdadeiro ou apenas uma aparência. O fogo que Deus envia não é para consumir você, mas para consumir aquilo que ainda te prende. Não, ele ainda está mole. Ixi, é muito mole ainda. Vai de novo com o fogo. Vai de novo com o fogo. Ele vai ficar no fogo até ele sair duro. O fogo, ele prova. O fogo, ele amadurece. O calor endurece o vaso, tornando firme e pronto para suportar peso. Assim, meus irmãos, as provas da vida não vêm para nos derrubar, mas para nos amadurecer. As batalhas que nós enfrentamos são os fornos que Deus vai transformando o barro cru em vaso resistente.
Então não basta apenas o processo. Depois de todas aquelas mãos te pegando, te tirando de um lugar, colocando em outro, fazendo os milagres, ele ainda agora fala, não quer saber? Eu vou colocar você no forno. Porque o oleiro que ama o vaso, ele não quer apenas ficar na mão dele. Vai para o fogo. Você vai precisar endurecer. O fogo prova, o fogo endurece, amadurece e o fogo sela a obra. Depois do forno, o vaso ganha brilho, ganha cor, valor. O fogo não apenas endurece, ele revela uma beleza que jamais seria revelado sem ir para o fogo, sem ir para as provações, sem ir para as dificuldades, sem ir talvez para o hospital, sem ir pelas lutas, sem ir pelas dificuldades que a vida nos coloca. O fogo nos mostra coisas que de outra forma jamais mostraria. O fogo que vem do céu não apaga a sua beleza, ela só revela aquilo que nós temos como um vaso escolhido de Deus. O fogo é inevitável. Amém? Você é um vaso na mão do oleiro? O fogo é inevitável. O oleiro não vai falar, esse fogo aí, esse vaso, vou deixar ele aqui, eu não vou colocar ele no fogo. Ele vai colocar. Lembrei esses dias um vídeo que eu vi do cara em janeiro. Ele comprou uma porquinha assim, bem pequenininha. Ele falou, no Natal, vou matar ela para comer. E ele dava comida na boca do porquinho e começou a criar carinho no porquinho. Em dezembro, o porquinho estava desse tamanho e ele chorando do lado da porquinha, falando, eu acho que eu não vou matar ela. Porque ele criou amor na porquinha. Mas Deus não vai fazer conosco o que o cara fez com a porquinha. Ele vai jogar nós no fogo. O fogo é inevitável, nem um vaso útil escapa do forno. Se não passar pelo fogo, não pode ser usado. Não tem como ser usado. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu vou te moldar. Ainda não está bom? Vai de novo para a roda. Eu vou te moldar, você vai girar. Depois que você estiver moldado, é isso que eu quero. Agora você vai para o fogo. Depois que você sair do fogo, aí você pode ser usado. Ou enfrentamos o fogo de Deus para amadurecer, ou continuaremos como uma criança, um barro mole, sendo levado por qualquer vento de doutrina por aí. De novo, ou nós enfrentamos o fogo de Deus para amadurecer, ou nós vamos ser como criança, como barro mole, qualquer um vai fazer o que quer da gente, e a gente não vai crescer em Deus, a gente vai viver uma vida mesquinha, vamos morrer lá no final, e só vão no nosso velório, 10 dias depois ninguém mais lembra de nós, nós não vamos deixar legado. Ou nós enfrentamos o fogo de Deus para amadurecer, ou nós vamos continuar um barro, apenas moldado, mas frágil. A visão do oleiro em Jeremias 18, irmãos, não é apenas uma ilustração bonita, que a gente pode fazer uma música, pode fazer um teatro, pode fazer um monte de coisa. Ela é um retrato vivo de Deus, de como Deus age conosco. Se somos barro, significa que não temos forma sem Ele, não temos valor fora dele, não temos futuro longe dele. Nas mãos do oleiro, o vaso se transforma o barro se transforma em vaso. Um barro que ninguém dava nada. Trabalhei muitos anos numa fábrica de tijolo. E eu lembro, essa cena é muito, não de um vaso sendo formado, mas a cena da argila sendo tirada é muito real para mim, porque eu via semanalmente. E enquanto a argila está naquele monte, ninguém dá nada para ela. É só mais uma que começa a nascer mato, ninguém faz nada. E aquela argila é tirada pela máquina, colocada no lugar, ela é começada a preparar. Tem um funcionário apenas que começa a tirar as impurezas, tirar as coisas do barro, até ele ficar pronto, ser mexido, até ele ir para uma máquina que se chama maromba. Maromba é uma forma que forma o tijolo, que dá forma ao tijolo. Então o barro entra, começa a ser pressionado, lá na frente sai os tijolinhos. Aí vem uma linha e começa a cortar. Então é isso. Não tem forma. Apenas uma argila jogada não tem forma. Eu estava pensando sobre essa questão de tijolo. Quando
todos os tijolos são iguais, correto? Correto? Todos os tijolos ali normalmente são iguais, que saem daquele modelo. E às vezes, meus irmãos, nós somos o quê? Tijolo ou vaso? Vaso. Mas o que a sociedade quer que a gente se transforme? Em tijolo. Tijolo é tudo igual. Tijolo é tudo igual. Não tem diferença nenhuma. Não, ninguém vai ver. Tijolo é tudo igual e é feito por uma máquina, é feito pela sociedade. Então tudo é igual, mas agora o vaso não. O vaso precisa ser moldado individualmente. Glória a Deus. Individualmente, meus irmãos. Nessa noite Deus não nos chama para ser um tijolo qualquer, jogado por aí. Deus nos chama para ser um vaso. Mas o meu vaso ficou muito pequeno. Glória a Deus, você foi formado, não foi feito por uma máquina e passado uma linha e feito qualquer coisa. Deus nos chama para ser vaso escolhido de Deus, sendo moldado por Deus. Isso é a coisa mais maravilhosa que a gente pode viver. Talvez, meus irmãos, hoje você está em uma dessas fases. Talvez é um barro sem forma. Sua vida parece confusa, sem direção. Você até crê em Deus, mas as escolhas erradas ou a dor da vida te quebraram. Talvez você é um vaso deformado. O oleiro começou até a mexer na sua vida, só que você se quebrou na mão do oleiro. Você não aguentou a pressão da mão do oleiro. Você se quebrou. Mas o texto você aprendeu que ele vai começar de novo. Ou talvez você é um vaso já moldado, só que ainda não foi para o fogo. Olha como é que eu estou lindo. Nossa, já tudo. O oleiro me formou. Só que qualquer vendaval vai tirar essa pessoa dos eixos de Deus. É alguém moldado, mas é frágil. É frágil para o mundo. Você já tem forma, já tem chamado, mas ainda não foi para o fogo. Por isso que basta um vento mais forte que você se abale. Deus está dizendo para nós nessa noite, seja qual for a forma que nós estamos, Ele quer trabalhar em nossas vidas. Não, eu só estou argila, não tem problema, eu vou tirar as impurezas, eu vou colocar você na roda e eu vou te formar. Não, eu já fui formado, mas eu me quebrei, eu saí por aí, vivi na minha vida e eu quero voltar. Deus ainda tem essa chance. Não, eu já estou sendo formado, já fui formado, só que eu nunca fui nesse negócio de fogo e não. As dificuldades ainda parecem não veio, não. Deus, através da maturidade, através dos irmãos, porque a igreja é isso, meus irmãos. Igreja nós estamos todos os domingos aqui buscando maturidade. Se você tiver igual daqui um ano, o que está hoje, desculpe, você está se quebrando todos os dias na mão do oleiro. Maturidade. Nós estamos aprendendo no GA sobre a vida do apóstolo Paulo em Atos. Um homem que passava por dias difíceis, você não vê uma reclamação da boca dele. E a gente às vezes acontece qualquer coisinha, reclama. Deus quer nos jogar no fogo. O oleiro não trabalha para si, ele trabalha para o propósito. O oleiro não trabalha para ficar um monte de vaso na casa dele, ele trabalha para esse vaso ir cumprir alguma coisa na sociedade. O vaso não existe para se exibir, mas para carregar algo precioso. E você foi criado para carregar a glória de Deus, o azeite do Espírito, a água da Bíblia, o vinho novo do Evangelho. Mas tudo isso vai ser só possível se você aceitar o fogo de Deus. Porque sem o fogo, meus irmãos, o vaso não é útil. Ele é lindo, mas não é útil. O vaso não resiste. Sem o fogo, o vaso não cumpre a sua missão. O vaso não cumpre a sua missão. Eu quero te convidar a ficar em pé. A pergunta dessa noite que nós precisamos responder é se nós queremos passar pelo fogo que vem do céu. Não um fogo que destrói, mas um fogo que purifica. Não um fogo que consome a sua vida, mas um fogo que consome as impurezas da sua vida. Os seus pecados, as coisas que você não quer abrir mão. Aquele quarto da sua alma que você não abre para ninguém. Não o fogo que te aniquila, mas o fogo que te amadurece e te torna um vaso de honra. Talvez você esteja enfrentando provas, lutas, crises, dificuldades. Não veja isso como um castigo de Deus, veja isso como o forno de Deus.
E se você está no forno de Deus, você está sentindo uma quentura, calma, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Se você é um vaso quebrado, hoje Deus quer te refazer. Aleluia. Se você já foi moldado, mas está frágil, Deus quer te levar para o fogo da maturidade. Fogo da maturidade. E a maturidade, meus irmãos, às vezes vai ser você caminhar com outros irmãos, para eles dizer exatamente aquilo que você não vê, para ele falar: olha, no seu dente tem uma alface, faz 3 dias que você nunca viu. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Para pessoas dizer exatamente aquilo que você precisa ouvir. Se você não tiver aberto para se relacionar com alguém, para ser talvez moldado por alguém através de Deus, talvez você vai ser sempre uma argila que vai rodar, rodar, rodar e nunca vai criar forma. Quem foge do fogo permanece criança, frágil, mas quem aceita o fogo se torna um vaso de honra. O fogo que vem do céu não é o seu fim, na verdade, muito ao contrário, é o seu começo. Quando o vaso passa pelo fogo, ele nunca mais será o mesmo. Agora ele está pronto, firme, duro. Pode colocar azeite, pode colocar vinho, pode colocar suco, pode colocar água, pode colocar o que quiser. Ele não vai vazar. Ele vai permanecer firme. E o interessante é que se nós continuarmos sendo vasos frágeis, o interessante é que nós continuamos sendo vasos frágeis, mas frágeis diante da mão de Deus. Você já não é mais frágil para o mundo. Você não se torna mais frágil para o pecado. Você se torna apenas frágil na mão de Deus. Esse sim você tem que se tornar frágil. Porque Deus fez, Deus te colocou no fogo, mas Deus pode te jogar no chão a qualquer momento. Feche seus olhos. Olha ao Senhor nesse momento. Eu não temerei o que me